Começar. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Convido a todos os presentes para que, em pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário da Câmara Jovem, vereadora Thaís, para realizar a chamada dos vereadores jovens. Terceira sessão ordinária da Câmara Jovem. Cláudio Júnior Carvalho Souza, Giovanni de Oliveira Santos, Henrique Gonçalves Silva. Presente. João Pedro Araújo Gomes. Presente. Júlia Rodrigues Silva. Larissa Caroline Cunha Rezende. Matheus de Bessas Alves. Presente. Raíssa Fernandes Gontijo. Presente. Vinícius Otávio Marques Ribeiro. Presente. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Jovem de Bom Despacho, Minas Gerais, em 25 de setembro de 2014. Aos 25 dias do mês de setembro de 2014, às 19h30, na sede do Poder Legislativo, situado na rua Marechal Floriano Peixoto, 40, Centro, no plenário Antônio Leite, foi realizada a segunda sessão da Câmara Jovem de Bom Despacho.
sob a presidência do vereador Vinícius Otávio Marques Ribeiro e secretariado pelo vereador Giovanni de Oliveira Santos, havendo quórum, requerimento do senhor presidente, cumprido a todos e declaro abertos os trabalhos, convidando aos presentes a ouvirem a execução do hino nacional brasileiro. Passou-se a apresentação dos requerimentos, sendo pelo vereador jovem Henrique Gonçalves Silva requerido ao prefeito municipal a construção de um redutor de velocidade entre ao posto de saúde localizado na Avenida Guarajá, que inicia a operação tapa-buracos da rua Avenida Governador Valadares e na rua Janaria. Solicita a colocação de postes de energia elétrica nas ruas Pompéu e Turmalina, no bairro São Vicente. Solicita ao prefeito municipal a realização dos espaços públicos em frente à Escola Estadual Irmã Maria, localizada no bairro São Vicente, e solicita a ampliação, a melhoria dos atendimentos de postos de saúde no bairro São Vicente. Sendo pela vereadora jovem Raíssa Fernandes Gontijo, requer o prefeito a encaminhamento de pedido para que determine ao setor competente a construção de passarelas em frente ao prédio da Escola Estadual Wilson Lopes do Couto, bem como a criação de estratégias de redução de velocidade dos veículos, e requer a rua de mencionada escola se torne mão única. Requer a reabertura do Centro de Zoonoses de Bom Despacho e que, ao Poder Executivo, encaminhe uma notícia justificando à população o motivo pela qual o prédio não está em atividade. Sendo pelo vereador jovem Giovanni de Oliveira Santos, requer ao prefeito municipal a reativação da Praça Milton Campos e que solicita à secretária municipal de esportes que encaminhe a esta casa informações sobre a construção de pistas públicas de skate. Pela primeira suplente, Jaqueline de Lima Costa, requer ao prefeito municipal que determine ao setor competente a instalação de mais postes de iluminação pública na Praça da Matriz, a criação de um centro cultural no município. Nada mais havendo a ser discutido, a sessão foi encerrada às 20h20, sendo lavrada a presente ata, que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos presentes. Coloco a ata em discussão. A ata foi aprovada. Passaremos agora à apresentação dos requerimentos. Requerimentos do vereador Henrique. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal mais iluminação nas seguintes ruas: Rua Formiga e Rua Monte Azul, bairro Santa Marta. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal iluminação e redutores de velocidade e, se possível, radares na Avenida Sandoval Mesquita. Requerimento em que solicita ao senhor prefeito tapar os buracos da Rua Mantiqueira, no bairro São Vicente. Coloco os requerimentos do vereador Henrique em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Henrique. Eu queria estar destacando alguns dos motivos aqui pelo fato de eu ter criado esse requerimento sobre a Avenida Sandoval Mesquita. Para quem não sabe, é a Norte-Sul. Eu venho que estar pedindo sobre a eliminação dela, porque, infelizmente, eu cumpro o doloroso dever de pedir uma coisa que já era para ter sido realizada há muito tempo. Uma avenida movimentada como aquela, uma avenida que circula tantos carros, tantos veículos, não ter postes, não está naquela preparação, uma avenida que já sofreu tantos acidentes. Então, eu também peço os redutores de velocidade. Há poucos dias atrás, acabou acontecendo um capotamento. O homem vinha do seu trabalho, e isso era de dia ainda, não sei o que aconteceu, só sei que ele perdeu o controle. Eu só sabia que ele estava em alta velocidade. A questão é a seguinte: não podemos deixar do jeito que está, devemos buscar melhor. E aquela via daquele jeito não pode continuar. Se ela continuar daquele jeito, só mais acidentes virão e mais destruição para o nosso município, coisa que eu acredito que ninguém de nós aqui quer. Sobre a eliminação das ruas,
Eu peço a eliminação pelo seguinte fato: mais uma vez, essas ruas estão se tornando local para encontro de casais. E sobre essa eliminação também, ela vai ser de fundamental importância para diminuir os assaltos e policiamento de menores. Sobre os buracos, eu peço para tampar os buracos dessas ruas pelo seguinte fato: em uma dessas ruas se encontra o ponto final. Então, se encontra o ponto final desses rotativos, lá eles circulam bastante. E essas duas vias, elas têm aquele grande excesso, não só por veículos leves, mas também por veículos pesados também. E a intenção, quando se fala em tapar os buracos, é de dar o seguinte resultado: um motorista tranquilamente na estrada, sem nenhum medo de passar no buraco e danificar seu automóvel. Porque não só como atrapalha a direção, como danifica os nossos automóveis também. E é isso, presidente. Eu venho deixando os meus requerimentos à votação. Muito obrigado. Coloco os requerimentos do vereador Henrique em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, ou os contrários que fiquem de pé. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Raíssa. Eu gostaria de comentar que eu sou a favor dos pedidos do vereador Jovem Henrique, mas esses pedidos é um dever do Poder Executivo, do senhor prefeito, em fazê-los pela população, como o ato de iluminação pública, tapar buracos, redutor de velocidade. Então, eu acho que isso, ele deveria colocar um ponto final nesses pedidos, porque ele sabe que é um dever dele, e eu acho que poderia cessar esses pedidos, porque e ele sabe que ele precisa fazer, porque por isso mesmo ele está no governo. Obrigada. Ainda em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Matheus Bessas. Mesmo sendo dever do executivo, é inconcebível que ainda não tenha sido feito nada em relação ao Norte-Sul. Aquilo lá está daquele jeito há anos. Uma rua onde tem tráfego de caminhões pesados, uma rua que serve como anel rodoviário, porque liga a estrada que vai a 2002 e a estrada que leva a Martim Campos, e o executivo não fez nada. Então, nesse caso, eu acho sim, acho e apoio que a Câmara peça e mande requerimentos pedindo para que seja feita essa iluminação, porque do jeito que está não pode ficar. Ainda em discussão? Coloco os requerimentos do vereador Henrique em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Requerimentos da vereadora Raíssa Fernandes. Requerimento em que solicita o encaminhamento ao senhor prefeito, pedido para que determine ao setor competente o pedido para que seja averiguada a lei em que quem ateia fogo comete crime, dolo direito assume o risco de destruir, matar, e que o Poder Executivo passe a executá-la, pois com o período em que estamos enfrentando estão ocorrendo muitos fogos de incêndio, sendo alguns deles criminosos. Coloco os requerimentos do vereadora Raíssa em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Raíssa. Existe hoje no nosso Poder Legislativo uma lei em que quem ateia fogo criminoso está cometendo crime. E decorrente do nosso clima seco, está acontecendo muitos casos de incêndios em matas públicas ou privadas. E alguns desses incêndios vêm sendo, sim, criminosos. E eu gostaria que essa lei seja colocada em prática e passe a puni-los, as pessoas que estão ateando fogo às matas públicas ou mesmo particulares. Ainda em discussão? Coloco os requerimentos da vereadora Raíssa em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Requerimentos da primeira suplente, Thaís Gabriele Rodrigues. Requerimento em que solicita aos órgãos competentes pedido de sinalização e colocação de faixas de pedestres em frente às escolas e creches em razão do alto fluxo de pedestres, principalmente crianças e idosos.
Coloco os requerimentos da primeira suplente Thaís em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Thaís. Bom, eu sei que já está cansado de certos pedidos na Câmara, mas como não está tendo respostas podem até ter, mas não está tendo construção dessas faixas e sinalizadores, vamos pedir mais uma vez, pois durante o período escolar, tem escolas, como a minha, a Escola Estadual Miguel Gontijo, que está ajudando, recebendo alunos mais novos do Egídio. Então, lá tem muito tráfego de lotação, carros em alta velocidade e, muitas vezes, os adolescentes passam muitos perigos lá. Tanto eu fui uma dessas. Não só na minha escola, como Wilson Lopes é um exemplo, onde passam carretas e tudo mais. E eu venho pedir para que sejam construídas as faixas e sinalizadores. Ainda em discussão? Senhor presidente, pela ordem, Com a palavra, o vereador Henrique. eu só gostaria de manifestar meu total apoio aos requerimentos da suplente Thaís, é que o seguinte, já foi pedido aqui, sim, muitas vezes, e sabemos, sim, que o projeto está em andamento. Só que, eis a questão, não queremos esse projeto que fique só em andamento, queremos que esse projeto termine, porque, assim, foi falado, que não só esses requerimentos, como foram pedidos por nós aqui, como por os vereadores oficiais também, pediram esses redutores, pediram faixas, e até hoje não chegou nada. Muitos tiveram a resposta, então o prefeito disse que iria construí-los, mas então nada definido. Eu gostaria, sim, de estar assinando o seu requerimento, se você me der essa permissão, porque eu creio que quanto mais gente estiver nessa causa, vai ser melhor, porque causas assim, se a gente não lutar, se a gente não se entregar de corpo e alma, eu creio que não conseguiremos vencer essa batalha, não. É o pedido que eu tenho para deixar. Muito obrigado. Ainda em discussão? Queria falar, eu também apoio o requerimento da primeira suplente Thaís, pois já que os motoristas estão respeitando, principalmente no centro, eles poderiam respeitar também nos outros bairros. E na minha escola também precisaria dessa faixa, porque lá tem bastante crianças pequenas e é muito importante a faixa, pois incentiva também os motoristas a respeitar. E é isso aí. Coloco os requerimentos da primeira suplente em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Passaremos agora a palavra livre. Nesse momento, passo a palavra aos vereadores jovens para que, no prazo de 10 minutos, possam proferir seus pronunciamentos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Henrique. Eu gostaria de, nesse momento, estar me manifestando e estar falando sobre o alto consumo da água. Eu venho aqui pedir para que todos os cidadãos venham a estar economizando mais água, pois o nosso ouro azul está prestes a acabar. Temos que nos conscientizar e parar de desperdiçá-la. Devemos tomar banho mais rápido, devemos deixar as torneiras sempre fechadas e não lavar calçados ou carros nesse período que estamos passando. E quando você vê uma pessoa desperdiçando água, não estou pedindo para que você denuncie, leve na Copasa, apenas peço para que você venha estar conversando com ela, venha estar mostrando para ela que nessa dificuldade que estamos passando, ela não pode continuar desperdiçando a água, mas que se você não conseguir, mas que você venha estar perseverando, que você venha estar tendo a paciência e não venha estar parando de lutar, porque o que seria do nosso país se hoje nós estivéssemos aqui? Para muita gente que não sabe, nós somos o maior milagre que já aconteceu. E se hoje a gente está aqui é para lutar não só por um município melhor, mas para um país melhor, um Brasil melhor e quem sabe até um mundo. O importante é o seguinte, que se a gente quer a mudança, que venhamos a estar começando de nós mesmos. Então eu venho estar pedindo para que todos os cidadãos venham estar analisando, a todos que estão do plenário, a todos que estão nos assistindo online agora neste momento, e venham estar parando para pensar mais, porque a gente não levava aquele assunto a sério quando chegava na nossa escola e diziam
que 2 litros era água e só aquela tampinha lá era água doce, o resto tudo era salgado. Eu mesmo, quem diria que um dia eu ia imaginar que a água aqui ia acabar? Mas está acabando. Não venhamos a estar pensando 1 ou 2 vezes, e que não venhamos a estar deixando como está. Vê o seu cidadão lá, vê o seu vizinho lá desperdiçando água, chame ele no canto, conversa com ele, se ele ficar bravo, pede ele para acalmar, explica para ele que a situação não é assim. Os tempos que hoje estamos vivendo, temos que ser mais cuidados. Muito obrigado, senhor presidente. Eu encerro minha palavra por aqui. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Matheus de Bessas. É triste um país onde, pelo menos na escola, a gente aprendeu que seríamos praticamente o último país a ficar sem água. Estamos chegando nessa situação. Pior ainda é ver que não nos preparamos em questões de infraestrutura e nem de educação. O povo não sabe como viver sem água, não sabe como economizá-la. Os mais velhos, principalmente, em grande parte, não estão absorvendo a informação que está acabando, que agora é a hora de economizar a água. Porque, já que a infraestrutura é com o governo, temos que fazer pelo menos a nossa parte. Claro, em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, é obrigatório. Todo condomínio tem que ter um lago. E com esse lago, se cria um sistema que melhora as chuvas. E falta menos água. Porém, para fazer isso aqui, vai gastar dinheiro e tempo. Tempo que a gente não sabe se a gente tem. Portanto, até que as medidas ideais sejam tomadas, é preciso, sim, que haja uma mudança na educação e na cultura das pessoas. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a primeira suplente, Thaís. Bom, eu vou aproveitar as palavras dos vereadores. Também vou me falar um pouco. Bom, como o Matheus disse, os idosos não estão querendo ver a real realidade. Mas, por o projeto ser a Câmara Jovem, eu venho pedir que comecem já com os jovens a mudar o rumo do país, não só em questão à água, mas na política, nos trabalhos, em tudo. E passar, assim, adiante gerações. Pois, se as gerações idosas não estão querendo ver, que a gente seja mudança. Algum outro vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Raíssa. Boa noite a todos. Segunda-feira, dia 20, agora de outubro, eu tive a oportunidade de estar presente na reunião dos vereadores e pude estar ouvindo, durante a palavra livre, um desabafo do vereador José Ivo. E eu gostaria de estar falando que eu sou totalmente a favor de todas as palavras que ele se referiu durante essa palavra livre. Pois eu acho que ele falou tudo que toda a nossa população, principalmente os vereadores, as pessoas dentro da Câmara, estavam com vontade de falar, mas estavam com medo, estavam repúblicas em dizer. Eu gostaria que os vereadores jovens, quem não teve a oportunidade de ver a gravação da reunião de segunda, pudessem estar vendo, porque acho que seria muito interessante para todo mundo saber o que está acontecendo, saber que tem pessoas que estão dando falsos depoimentos sobre o que está acontecendo aqui dentro. Eu gostaria que todo mundo estivesse ciente disso. Obrigada. Algum outro vereador deseja fazer o uso da palavra? E nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.